Olá! Nesta análise a gente vai percorrer um caminho que, olha, muitos de nós sentimos no dia a dia, mas talvez não entendemos muito bem a origem. É a jornada do pós-modernismo até a pós-verdade e como isso foi, aos poucos, mudando a nossa relação com os fatos. Então, vamos lá. A pergunta que meio que assombra todo mundo hoje em dia é esta. Por quê? Num mundo com mais acesso à informação do que em qualquer outro momento da história, os fatos objetivos parecem ter perdido o seu peso, a sua influência. Para a gente entender o hoje, a gente precisa dar um pulinho no passado. Vamos começar com a grande promessa da modernidade. Um sonho, assim, super ambicioso de um mundo que seria guiado pela pura e simples razão. A ideia central que dominou por séculos era basicamente essa. Com a ciência, com a lógica, com o progresso técnico, a humanidade estava num trilho, num caminho reto e inevitável para um futuro melhor. Sabe? Era uma narrativa de otimismo que parecia inabalável. Só que essa visão super otimista não ia durar para sempre. Esse grande sonho de progresso contínuo estava prestes a bater de frente com a realidade brutal do século XX. As duas guerras mundiais, o surgimento do nazismo, do stalinismo, esses eventos não só causaram um sofrimento que a gente nem consegue imaginar, mas eles abalaram na base a fé de que a razão sozinha ia nos salvar. E é justamente dessa desilusão que nasce uma nova forma de pensar. Vamos entrar agora no pós-modernismo, que surge não exatamente com respostas, mas com perguntas. Perguntas muito, mas muito críticas. O filósofo Jean-François Lyotard resumiu a essência do pensamento pós-moderno numa frase que é, assim, cirúrgica: incredulidade em relação às metanarrativas. E o que raios são essas metanarrativas? Pensa nelas como as grandes histórias que a gente contava sobre como o mundo funciona. Sabe, a história do progresso que nunca para, da ciência como a grande salvadora. O pós-modernismo olhou para essas histórias e perguntou, será que é isso mesmo? Aí entram pensadores como Foucault, que mostrou pra gente que aquilo que consideramos verdade, muitas vezes, está amarrado a quem tem o poder de dizer o que é verdade. E Derrida, por outro lado, nos alertou que a linguagem é meio escorregadia, que as palavras nunca têm um significado fixo, sabe? E que por isso a gente precisa ler tudo com mais cuidado, com mais ceticismo. E aqui está o pulo do gato. Existia uma distância gigantesca entre a crítica super sofisticada desses caras e o jeito que as ideias deles foram parar na boca do povo. Eles convidavam a questionar, a analisar o poder, mas o que muita gente ouviu foi uma mensagem muito mais simples e radical. Então não existe verdade. Então tudo é relativo. E essa simplificação toda teve uma consequência assim muito poderosa. Uma ferramenta que era para ser de análise crítica, quando mal interpretada, acabou sendo distorcida e se transformou numa arma. Uma arma contra a própria ideia de conhecimento. E isso nos traz sem escalas para o nosso tempo. Vamos agora para o amanhecer da pós-verdade, o mundo onde essa simplificação do ceticismo virou a regra do jogo. O termo pós-verdade descreve essa cena perfeitamente. Não é que os fatos sumiram, que eles deixaram de existir. É que o poder de convencimento deles na praça pública, digamos assim, diminuiu muito. E o que entrou no lugar? Apelos para emoção e narrativas que só confirmam aquilo que a gente já quer acreditar. Tá, mas como a gente chegou aqui? Bom, foram vários fatores, mas 3 são chave. Primeiro, a internet, que deu voz a todo mundo, mas sem um filtro de validação. Segundo, o ceticismo, que era para ser saudável, virou um negacionismo que rejeita tudo. E terceiro, as representações da realidade, tipo memes, vídeos virais, elas começaram a parecer mais reais e mais impactantes que a própria realidade. E olha, nenhum campo sentiu mais esse baque do que a ciência. Vamos analisar agora o grande paradoxo. Como é que um sistema, que foi criado justamente para se corrigir o tempo todo, se tornou tão vulnerável nesse novo cenário? É super importante a gente lembrar como a ciência funciona de verdade, né? Ela não lida com verdades absolutas, com dogmas. A força dela está na capacidade de provar que uma ideia está errada, na revisão constante, na construção de um consenso que é sempre provisório. É a melhor foto da realidade que a gente tem agora. E é aqui que a gente vê a distorção acontecendo, ao vivo. A maior força da ciência, que é a capacidade dela de mudar de ideia, de se corrigir, é vista pela lente da pós-verdade como sua maior fraqueza. Uma revisão vira prova de erro, incerteza vira ignorância, e uma mudança de consenso ao longo do tempo vira contradição. A lógica é completamente invertida. Certo, e aí? Onde é que tudo isso nos deixa? Vamos para a nossa última parte, para tentar encontrar um chão,
Um equilíbrio, analisando os banhos e os riscos dessa longa jornada de ideias. O ponto central que a gente precisa entender é este: a verdade não sumiu do mapa. O que foi profundamente abalado foi a autoridade que validava essa verdade. A pergunta deixou de ser "isso é verdade" e passou a ser "em quem eu confio para me dizer o que é verdade?". E essa nossa nova realidade é complicada. Tem dois lados. Por um, a gente ganhou muito. Mais gente é ouvida, abusos de poder são expostos. Mas por outro, os riscos são gigantes. A gente perdeu aquele terreno comum baseado em fatos e ficamos muito mais vulneráveis à desinformação. Então, o ponto nevrálgico é este aqui. A grande tragédia da era da pós-verdade não é que as pessoas pararam de acreditar na verdade. É que a verdade muitas vezes se tornou irrelevante quando colocada cara a cara com uma crença pessoal ou de grupo muito, muito forte. O caminho para frente, bom, ele não é nada simples. A gente precisa defender o rigor da ciência e, ao mesmo tempo, ter a humildade de reconhecer que todo conhecimento tem seus limites, tem seu contexto, sem que isso nos jogue num buraco onde nada mais faz sentido. E o mais importante de tudo é entender que não dá para voltar atrás. A solução não é tentar reconstruir aquela fé cega nos velhos dogmas da modernidade, fingindo que nada aconteceu. E isso nos deixa com a pergunta fundamental para o nosso tempo. Uma pergunta que vai muito além desta análise e que, no fundo, cada um de nós precisa encarar. Como é que a gente consegue manter um olhar crítico, questionador sobre o mundo, sem cair na armadilha do cinismo, aquele que diz que nada mais importa e tanto faz?